Olá, como você está? Continuamos com a nossa conversa matinal. E querida, pensando aqui sobre o que vamos ler hoje, estava ali no finalzinho do programa Madrugada da Paz e pensando já em nós, né, nesses nossos momentos tão preciosos e o quanto esse tempo deve gerar um cuidado entre nós, de um para com o outro, esse tempo nosso em oração juntos, esse tempo em que buscamos a Deus juntos, isso vai nos protegendo. Porque vai nos ensinando a andar cada vez mais próximos do nosso Senhor, aprendendo mais da sua palavra, aprendendo a orar as santas escrituras. Vai ver, bora. Eu acho que hoje a gente pode dar um passinho adiante com relação a esse nosso momento de conversa matinal, de papo entre amigos, entre irmãos, diante do Pai. Vida Justa. Esse é o título do devocional de hoje, escrito por Bruno Minsen, de Caputira, em Minas Gerais. Ele se baseou no texto bíblico, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Pedro escreveu assim: Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Versículo 17. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. E ainda ele cita o Salmo 106, versículo 3. Bem-aventurados os que guardam a retidão, que sempre praticam a justiça. Vivemos dias difíceis. A falta de amor, a intolerância, o desrespeito e a corrupção são temas frequentes. O pior é que essa realidade também é encontrada entre muitos cristãos. Furar a fila, parar numa vaga reservada para pessoas com deficiência, dar um jeitinho para não pagar alguma multa, dentre outros, além da omissão na prática do bem e da misericórdia. Mesmo que para cada situação haja uma consequência diferente, isso mostra que o problema não está fora, mas dentro de nós. Toda a humanidade foi atingida quando o pecado entrou no mundo, e assim todos estão sujeitos a erros graves e sutis, que denunciam a presença do mal. O problema aumenta quando consideramos normais certos erros e não os vemos mais como falta diante de Deus e dos homens. Afinal, todo mundo faz, e o fim justifica os meios. Mas, graças ao Senhor Jesus, é possível fazer diferente. O cristão é chamado a ser zeloso na prática do bem, dando bom exemplo em tudo. O versículo em destaque fala dessa felicidade que acompanha os que perseveram na retidão e na prática da justiça. Mas cuidado, uma vida justa não está na capacidade individual de fazer as coisas certas. Antes, está em Cristo, que pelo seu Espírito realiza a obra em nós. Tanto a prática do bem quanto a força para vencer possíveis retaliações dependerão da santificação ao Senhor. Essa vida de santidade passa pelo reconhecimento do pecado, do arrependimento sincero e da fé em Jesus para ser e fazer diferente. Viver por Cristo não é fácil, mas é preciso perseverança. Diga não à tentação. Quanto mais tempo se leva em fugir dela, mais difícil vai ser vencê-la. Diante de um mundo com tantas mentiras e erros, busque a verdade, faça o que é certo. Esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Mas enquanto a plena justiça não chega, somos daqueles que imitam a Cristo até que Ele venha. Somos chamados a fazer o que é justo, praticando o que é bom em todo o tempo. Querido, querida, antes de
finalizarmos esse nosso tempo falando com o Pai sobre esses nossos desafios, o vivermos uma vida justa, equilibrada, santa em Cristo Jesus. Eu quero lembrar a você de que o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, fala a respeito da armadura de Deus, fala de nós como soldados do exército de Cristo. E se ele deixa claro que estamos numa luta espiritual, é porque já lá na oração do Pai Nosso, quando ele vem nos ensinando e chega um momento que ele diz assim: Senhor, Pai, não nos deixe cair em tentação. Nesse momento eu me vejo nessa fragilidade humana diante de um adversário que investe alto na minha vida e na sua vida também, querido, querida, querendo mesmo, desejando que caiamos, sejamos envergonhados, que sejamos homens e mulheres que traiam o seu cônjuge, pais e mães que não dão atenção aos seus filhos, que não têm o cuidado com a criação dos seus filhos, negligentes no casamento, na criação dos filhos, negligentes para com o seu trabalho, aquilo que Deus tem lhe confiado às mãos. Em nome de Jesus, eu quero muito que você guarde aí no seu coração e na sua memória. Carta aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 13. Deixe-me ver, ele diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Eu fui até o versículo 18, de 10 a 18 do capítulo 6 da carta aos Efésios. Pai, em nome de Jesus, eu aqui fui levada mesmo pelo Teu Espírito a falar sobre isso, a reter essas informações, essas lembranças ali no Madrugada da Paz, em que servos Teus foram mencionando textos da Tua Santa Escritura, falando de nós, Seus filhos, dos desafios, das afrontas do inimigo, e do quanto muitas vezes andamos de forma tão negligente, de forma tão desligada, que não prestamos atenção nos seus levantes e onde somos derrotados em situações tão que poderia ter sido não vencida, que poderia nem vivermos, nem sofrermos esse contexto, se nós estivéssemos mais atentos às investidas dele e ao que diz a tua santa e bendita palavra. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu quero já te agradecer pelos alertas do teu Espírito Santo ao nosso coração, falando ao nosso coração, trazendo aos nossos olhos a tua santa palavra, o teu servo aqui neste devocional, nos alertando também, nos destacando como para termos uma vida justa, sermos gente que faça o que é justo, o que é bom, o que é generoso, o que é certo. O que é certo, mesmo que sejamos prejudicados, mas se o certo é aquilo, nós temos que fazer. Se você, meu irmão, minha irmã, você é um advogado ou uma advogada, ou se coloque diante de Deus, para que você defenda a verdade, para que você se posicione com aquilo que é certo. Eu, quando penso num advogado, em irmãos meus que trabalham com polícia, com delegacia, com a justiça, que posição difícil, porque o mundo é mentiroso, o mundo quer se dar bem
custe o que custar, mas nós somos servos do Altíssimo. Nós somos homens e mulheres que aprendemos, antes de sermos advogados, antes de sermos jornalistas, locutores, médicos, professores, cuidador de idoso, aposentado de uma determinada profissão, antes disso, de qualquer coisa, somos filhos de Deus, servos do Altíssimo, gente que tem a palavra no coração, na mente, gente que se reveste da armadura do Senhor, do Eterno, do Todo-Poderoso. Então nós precisamos ser profissionais atenciosos, profissionais justos, equilibrados, para com a palavra de Deus na nossa vida e na vida daquele que usufrui dos nossos serviços, daquele que usufrui da nossa presença dentro de casa, da nossa companhia, daquele que é nosso irmão na casa de Deus, para que em todas as nossas palavras Deus seja bendito, seja visto, seja colocado ali diante de nós e caia por terra tudo aquilo que não é de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Pai, é assim que eu quero viver, é assim que eu quero ter meus irmãos por perto, em obediência à Tua palavra, alegrando o Teu coração, sendo pessoas que conhecem a verdade e estão preocupados em viver a verdade, que é a Tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a sermos servos que vivem uma vida justa, uma vida que guarda a retidão, que pratica a justiça. Gente que ama o seu próximo, que não mede esforços para abençoar o seu próximo. E esse próximo pode ser o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, seus sogros, seus pais. Oh, Deus, ajuda-nos a estarmos atentos ao nosso papel. O que é que devemos fazer em cada situação? Leva-nos a agir como filhos teus, servos teus, sermos justos. Esta é a palavra, andarmos em santificação em Cristo Jesus. Se formos pessoas que busquem o Senhor todos os dias, eu creio que cada vez menos erraremos, cada vez menos te entristeceremos. Por isso nós precisamos deste tempo aqui todos os dias, falando com o Senhor, nos entregando aos teus pés, clamando que o Senhor nos ajude, que o Senhor fortifique a nossa fé em Cristo Jesus, que o Senhor todos os dias vem conosco e vem nos ajude a nos revestir desta armadura para que saiamos às ruas, ou se não saiamos às ruas, mas estamos dentro de casa, envolvidos com as redes sociais, revestidos desta armadura que nos protege, que protege a nossa mente, o nosso coração, a nossa boca, as nossas mãos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. É assim que nós queremos viver o dia chamado hoje. Soldados do teu exército, soldados habilitados por ti mesmo, e um abençoando o outro. Oh Deus, logo aqui no início eu falei para o meu irmão, para a minha irmã, de proteção. Quando nós conversamos sobre essas coisas, nós protegemos um ao outro. E é assim que eu quero ser na vida deste meu irmão, na vida desta minha irmã. Alguém que os alerte, alguém que os abençoa, que anda junto, que caminha junto, que intercede, que cuida, e que eles façam isso comigo também, em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Aleluia! Vem conosco, Pai, vem conosco neste sábado, para a honra e glória do teu santo nome, para que tudo mais que tivermos que viver nesse dia, seja na sua presença, seja segundo a tua santa vontade, seja sempre que os nossos olhos te vejam em cada situação que o dia de hoje nos propuser, para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia. Seja assim, meu Senhor. Esse é o desejo do meu coração e creio ser o desejo do coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Querido, querida, bora nos revestir, vamos nos preparar. Esse é o dia que o Senhor fez para mim e para você. O que chegar às suas mãos, faça com excelência. Ele há de abençoar o seu dia. Beijos nas suas bochechas.
graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel, tu és tão bom, meu Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Então cante que Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
da bondade de Deus. Não cante isso com todo o seu coração, Ele é fiel. Eu cantarei da bondade de Deus.